E aí, meu povo, voltei. Vocês votaram e titia vem aqui atender os pedidos de vocês. Vocês pediram o guia diagnóstico e aqui estou eu para falar como eu faço o meu protocolo no consultório para fazer os meus diagnósticos e depois os meus planejamentos. A aula de planejamento vocês já viram e é daquele jeito que eu faço todos os meus planejamentos, sem exceção. O protocolo é muito melhor para você não ficar se perdendo no tempo, enfim, certo? Então vamos lá. Guia diagnóstico, a gente começa o nosso diagnóstico no dia da primeira consulta. Na primeira olhada que a gente dá com o paciente, é o primeiro contato que a gente tem com o paciente. Nesse dia, a gente tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma só boquinha. A gente escuta muito mais, observa muito mais o paciente. Escuta o que é dele? Queixa. Qual é a queixa principal dele? Doutora, acho os meus dentes tortos. Doutor, acho os meus dentes pra frente. Doutor, acho os meus dentes pra trás. Estranho, parece um castor. Não gosto. Enfim, eles têm os termos deles e a gente, como técnico, sabe ouvir e saber do que ele tá falando, né? Há pouco tempo eu botei um caso nos stories de desvio de linha média, que era uma coisa absurda, que para a paciente perceber e se incomodar, é porque era um desvio de linha média muito importante, né? Então vamos lá, nesse dia, estando unidos da queixa principal, a gente vai tirar umas fotos. Foto de celular mesmo, tá bom? Uma foto da face. Aqui a gente já consegue ver uma simetria, consegue avaliar uma proporção facial, consegue avaliar algumas coisas, certo? Aí vamos pro exame clínico. No exame clínico a gente vai avaliar as condições gerais do paciente e vai tirar uma foto da oclusão, aquelas 3 fotinhos pra gente avaliar as chaves de oclusão, as linhas médias, né? Chave de molar, chave de canino, perdas dentárias. E uma das coisas mais importantes da primeira consulta, avaliar a motivação desse paciente. Às vezes, ele tá indo porque as pessoas não param de encher o saco dele. Esse cara vai arrumar esse dente, mas ele mesmo não quer colocar aparelho. Esse cara vai te dar problema. Aquele filho que tem 10, 11 anos, que não tá nem aí para aparelho, que nem acordou para a vida ainda, mas tá indo pro seu consultório por conta que a mãe dele, a avó dele, a dinda dele, a professora dele tá mandando a mãe dele mandar ele no dentista. Esse paciente você vai ter que trabalhar mais a motivação dele. Ah, eu não vou poder tratar? Vai, a gente deve tratar o quanto antes, mas tem que ficar ligado porque às vezes o paciente não tá muito afim. Aí você vai mandar ele fazer os exames, né? O kit ortodôntico, as análises cefalométricas que você costuma. Chegaram os exames na sua mão, o que você vai avaliar? Vamos lá. Exames. Aí nas fotos vai avaliar perfil, proporções, vai avaliar padrão, é dólico, é braque, é normo facial, tem afai aumentado. As simetrias a gente também olha aqui, é isso? Vamos avaliar nas fotos oclusais, as chaves, canina, molar. Aqui já tem uma diquinha. Classe molar, tá 1. Classe canina, tá 2. Abre o teu olho, hein? Pode ser que ele tenha aqui uma discrepância de bottom na área média. E você tem que fazer pequenos ajustes na área média com desgastes para ele encaixar em classe 1. Tá? São detalhes, mas que fazem toda a diferença, principalmente na hora da finalização. Aquele caso que não fecha, que não encaixa, essas coisas vão deixando vocês mais ligados nessas questões. Chaves, linhas médias, inferior, superior, o que mais? Overjet, overbite. Tudo isso você já vai colocando no seu diagnóstico. E a relação transversal.
tem problema de relação transversal, já eu costumo até botar 2 folhas meio que paralelamente. Tem problema transversal, já vou lá pro planejamento. Como é que eu vou corrigir esse problema transversal? Você não perde 30 minutos, você ganha uns 6 meses de tratamento, às vezes até mais, 1 ano, 18 meses, porque você não perdeu 30 minutos fazendo isso aqui. Então vamos lá. Análise cefalométrica. Aqui. Tem que ficar um pouquinho ligado, porque tem algumas radiológicas que o sistema é computadorizado e tal, padronizado, mas tem erro do mesmo jeito. Então, se você desconfia que aquela análise está errada, faça uma contraprova. Como? Na mão, ponto A, ponto B, SN, ponto P, tudo. Faz pelo menos, de novo, o plano de Frankfurt, plano mandibular, plano oclusal, um ponto NA, um ponto NB. Se você está desconfiado que está errado, refaça. Percebeu que tem erro? Liga para lá. Ó, galera, refaz porque tá errado. Tá errado isso, isso e isso. E aí, na análise cefalométrica, a gente vai olhar a relação das bases ósseas. Como que a gente vai olhar? Através de quê? O velho SNA, SNB e ANB. Aqui dessas relações das bases ósseas, eu gosto sempre de chamar a atenção que pacientes em crescimento, pacientes crianças, sempre vão ter uma ANB maior. Porque a criança, antes do pico de crescimento, normalmente é classe 2. Isso é o normal. Se chegou uma criança para você com 8 anos com ANB de 0, ela é 3. Ela não é 1, ela é 3. Então fica ligado. Padrão facial. Aqui você Pode olhar pelo eixo Y, em algumas escolas falam muito no eixo Y, né? Eu gosto de avaliar pelo triângulo de Tweed, FMA, AFAI e SNGN. Aqui você consegue ver se o paciente é mais vertical, se ele é mais horizontal. E aí você já consegue também ter uma ideia de se ele for muito vertical, você vai ter que muito provavelmente fechar a tesoura, né? E rodar essa mandíbula para frente, e isso você faz com o quê? Com extração. Se ele for muito horizontal, muito braquifacial, o rosto muito quadrado, você pode trabalhar com distalização, melhorar um pouquinho, tá certo? Vamos lá. A relação dos dentes com as bases. Aí a gente tem um ponto NA, um ponto NB, ímpar e o FMIA, que eu particularmente gosto de chamar de FMIA, porque quando você fala FMA é muito comum de confundir com FMA. Então, quando vocês vão me ouvirem falar do FMIA, é o FMIA, para não confundir muito com FMA, tá bom? Tô indo muito rápido, meu povo. Se não for, vai pausando e vai anotando, tá bom? E aí a gente consegue ver, se esses dentes estiverem muito protruídos, aí você já sabe que, né, tem que consumir espaço, tem que retrair. Se tem que retrair, tem que consumir espaço. De onde é que vai vir esse espaço? Aqui você já consegue ver se o paciente também tem um problema de espaço. Não é isso? E o perfil facial. A gente vai esperar linha Z e a H nariz. Mariela, meu paciente, ele é todo caso clássico para extração. Dente protruído, falta de espaço, mas a linha Z dele é muito boa.
Então, você vai ter que considerar se você quer piorar essa linha ou não, né? Você tem que saber que se o paciente precisa de extração e a linha Z dele é boa, você precisa manter essa linha Z. Se você precisa manter essa linha Z e você precisa de extração, você não pode fazer o quê? Não pode retrair. Porque se a linha Z tá boa, você não precisa de correção de tecido mole. E a correção de tecido mole vem justamente pela retração da bateria anterior. Certo, gente? E aí vocês estão linkando com a aula de planejamento? Que aí você já consegue ver aqui, eu vou precisar de qual ancoragem, eu vou perder a coragem em qual momento do tratamento, né? E tudo isso vocês estão linkando também com a chave canina, com a chave molar, com o padrão facial, certo? Agora vamos lá para uma segunda parte do diagnóstico, que é muito importante, que é a discrepância de modelo. A discrepância de modelo, eu vou falar assim o basicão do basicão agora, tá, gente? Primeira aula lá da especialização. Para quem ainda não teve essa aula da especialização, discrepância de modelo é a diferença de espaço que existe entre o espaço presente, é o espaço que eu tenho na boca, normalmente de mesial de 6 a mesial de 6, certo? Como é que eu meço isso, doutora? Uma maneira muito simples de medir esse espaço é pegando um fio 0,18 de aço, você pega o modelo dele, que veio da radiológica, e vai tentando moldar ele nas cúspides e incisais mais bem posicionadas. Quando você chegar, aí você bota esse fio em linha reta e mede ele. Aí você vai ter o espaço presente, beleza? A diferença entre o espaço presente na boca e o espaço que eu preciso para acomodar todos os dentes. É o espaço que eu preciso em uma sala para acomodar televisão, sofá, mesinha, tapete, certo? Que é o popular espaço requerido. Então, é só esse espaço aqui. Nesse espaço aqui, eu preciso fazer caber 4 prés, 2 caninos e 4 incisivos. Cabe aqui ou não cabe? Essa é a pergunta que você tem que saber fazer. Como é que você vai fazer isso? Vai medir dente por dente. Tem algumas análises em algumas radiológicas que já vem com esse número, né? Você vai lá e mede cada dente. E aí a diferença, aí você somou e chegou no número X. Esse número X cabe aqui? Se couber, show! Show de bola! Teve uma diferença de mais ou menos 2 milímetros? Show! Vai corrigir expandindo. Mais ou menos 5 milímetros? Vai expandir e vai fazer um desgaste possivelmente. Agora, passou de 7, 8, 9 de diferença, aí eu provavelmente vou cair em exodontia. Claro que você tem que levar também em consideração todos os outros fatores, mas isso você tem que começar a se ligar. Porque se eu tenho, isso aqui é só discrepância de modelo, não é isso? Aí vocês estão lembrando que lá na radiológica chega também a discrepância cefalométrica? Eu tenho a discrepância cefalométrica. Essa discrepância é quanto de espaço eu preciso para corrigir o relacionamento das bases ósseas. Então, vamos supor que a DC deu menos 6. Tá lá nos seus exames já tá lá essa informação. DC, menos 6. Então, eu tenho uma DC de menos 6, por que menos? Porque tá faltando espaço. E eu tenho uma discrepância de modelo de menos 8.
eu tenho uma discrepância total de menos 14. Discrepância total de 14 milímetros, gente. Quanto é um premolar? Em média, 7 milímetros. Então, você vai cair em ISO pré. Diferentemente disso, a minha discrepância cefalométrica, para vocês não falar que eu só falo de extração, né? Que já tá chegando comentário aqui, tudo que é distração pra você. Não, não é assim. Calma. A discrepância cefalométrica, muito raro, viu? Discrepância cefalométrica deu mais 2. Beleza. Minha discrepância cefalométrica é de mais 2. Minha discrepância de modelo, menos 4. Vai dar uma discrepância total de menos 2 milímetros. Corrijo facilmente, só colando um aparelho e tocando ficha. Beleza, gente? Então, depois de todos esses cálculos, vocês também têm que levar em consideração o perfil facial. Se o perfil já tá bom, vocês precisam colocar nesse cálculo aqui também. E vocês também precisam colocar nesse cálculo, principalmente em caso de retratamento, em caso de classe 2, a correção da curva de espelho. Se a curva de espelho chega assim, você precisa planificar ela, né? Isso aqui consome espaço. Como você vai medir? Você vai botar uma régua entre a cúspide que está mais alta, as cúspides que estão mais altas e medir isso aqui. Sei lá, deu 4 milímetros de diferença? Bastante. 4 milímetros é muita coisa. Você vai precisar de mais ou menos meio vezes 0. Você vai precisar de mais ou menos 2 milímetros a mais. Fora todo este cálculo aqui para corrigir essa curva de espelho. Tá vendo, gente, como esses dias eu coloquei um caso lá nos stories perguntando pro pessoal como e o pessoal, bota um fio de niti contínuo e tal para corrigir aquela curva de espelho. Vocês se lembram, não sei se vocês se lembram, o paciente já tinha um ímpar muito alto. Então o incisivo inferior dele já estava muito jogado para frente. Se eu fosse corrigir essa curva de espelho, simplesmente passando um fio de niti contínuo, eu ia jogar aqueles dentes muito mais para frente. Ah, beleza, mas depois você retrai. Mas eu não quero esse movimento de pêndulo. Isso é muito prejudicial. É um dos movimentos que mais tem risco de reabsorção radicular. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Se vocês fizerem todo esse planejamento aqui, a possibilidade que vocês têm de errar um planejamento, um diagnóstico, ela existe? Existe, claro que existe. Mas ela é muito menor do que você passar assim o kit do paciente. É esse aqui, olha só a foto, a linha média, benzeu, vamos lá, vamos montar. Eu tenho certeza que se vocês começarem a olhar os casos de você pegar aqui, acular uma pasta, um kit ortodôntico e fazer esses cálculos, vocês vão entrar em depressão, vocês vão começar a perceber que vocês erraram. Mas calma, tá tudo bem. Segue o seu baile, vê onde é que você pode melhorar, linka isso com os erros que você tá cometendo e corrige daí pra frente. Tá, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu suei a camisa aqui pra vocês entenderem, eu espero que vocês tenham gostado. E a próxima aula, quem não viu a aula de planejamento, a próxima aula que você vai ver agora é a aula de planejamento, tá bom? Beijo!